povo, voltamos! Vocês estão bem? Por aqui, graças a Deus, tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo. Por aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. O nosso foco é lá no editor, mas paralelo a isso, fazemos o que vamos fazer hoje, que é falar de outros temas e outras áreas da vida. E você também pode participar aqui deste canal com tua experiência de vida, que pode ser enviada para um desses endereços aqui. Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, ela é totalmente preservada. Por favor, bota lá no texto que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele não será retirado. Aos novatos aqui, vão lá na página principal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo que vocês sabem aqui, né, nesse mundo do YouTube, para que ele acorde para cuspir e envie para vocês tudo que ocorre por aqui, beleza? Avisos oficiais de todo santo vídeo dados, vamos para o vídeo de hoje, bora para a história. Vocês lembram de uma Maria que ela passou por aqui essa semana, aliás, semana passada, e ela contou a história do marido dela, que ele se envolveu num negócio assim mal assombrado, que ele pegava coisa que não era dele? Pois bem, ela voltou para contar, para continuar a história dela. Vamos embora? O primeiro vídeo tá aqui. Se eu esquecer, me lembre, porque geralmente eu faço aqui e eu me esqueço, né? Então, se eu esquecer dessa vez, me lembre, tá? Nandinha, sua lindona, hoje eu vi seu canal, quando iria, como normalmente eu vi um relato, pasmei com você contando a minha história. Na verdade, eu estava com muito medo dos julgamentos, pois eu vejo os comentários e às vezes, de verdade, sinto muita dó das Marias que desabafam suas histórias e têm seus relatos apedrejados pelos comentários. Eu fico pensando e sentindo a tristeza dessas Marias que só querem um acolhimento. É isso que volta e meia eu falo aqui, né? Pessoal, quando for comentar as histórias, que tenham mais empatia, que se coloquem no lugar das outras pessoas, porque embora de vez em quando dá vontade da gente esfregar a cara das Marias e dos Josés no asfalto, mas por trás de cada história dessa daqui tem uma pessoa, que a pessoa não se lascou porque ela quis, né? Na maioria, tá tudo bem que tem umas histórias aqui que convenhamos que pela fé. Mas na maioria dos casos, as Marias e os Josés não entraram na história pensando assim, ai, é gostoso se lascar, eu vou fazer merda porque eu quero me lascar, porque é bom se lascar. Não, a maioria das histórias, as pessoas entraram tentando acertar, né? E outra, não adianta a gente meter o pau no outro, né? Sei lá, a Maria, o José se envolveu com um cara, não tem nada a ver, fez um monte de besteira, então eu vou lascar o pau aqui. Mas eu posso não ter feito cagada na vida, desculpa aí o francês, no âmbito amoroso, mas eu, com certeza, em algum outro âmbito da vida, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa fora da casinha, eu cortei fora do tracejado. Então não adianta meter o pau no outro, porque nós temos nossos erros também, ninguém é perfeito, tá? Bom, prosseguindo. Sabe, depois de muito viver, hoje eu vejo a vida dos outros, as suas histórias como únicas. Ninguém tem a mesma visão de vida, ninguém tem a mesma educação, nem direcionamento de vida. Então, precisamos sim ter respeito com todas as histórias. Ninguém conta tudo. Existem entrelinhas que não dá para contar. Por conta de serem muitos detalhes, e ninguém tem que lembrar todos os detalhes, já que não se trata de alguém escrevendo livro, onde você pode reler e ficar corrigindo e corrigindo tudo. Quem está relatando aqui quer mesmo desabafar a realidade. Pois então, eu fiquei com muito medo dos comentários, mas os primeiros que eu li me deixaram confiante para continuar a história, que para mim é triste, porém me fez uma fortaleza. Tá vendo, minha gente? Por isso que eu falo, vão lá, comentem, porque as pessoas que mandam as histórias aqui, elas leem os comentários. Então, cada comentário que você bota aqui vai ajudar a pessoa a acordar para cuspir, a fazer o correto na vida. Então, nunca deixem de comentar, porque isso é muito importante. Vamos ao relato. Muito obrigada às pessoas que fizeram esses comentários de fortificação para mim. Foi um alento para a minha vida toda. Depois que a praga alagoana saiu do presídio, lembra, né, minha gente, que o marido dela foi pro Chilindrão, né? Lembra que minha mãe pagou um advogado, não para esconder que ele era do lado escuro da coisa,
mas sim para provar que ele não estava na cena do crime. Então, esse advogado era um senhor muito íntegro. Eu fiz amizade com ele, com a esposa dele. Ela faz até aniversário no mesmo dia que eu. De início, quando eu ia procurá-lo no escritório, ela ficava me olhando feio, com ciúme. Mas depois ela entendeu que eu só estava querendo resolver o meu problema, que o marido dela tinha afinidade comigo por questões filosóficas. Então ela passou a ser uma amiga muito querida. Chama-se Fulaninha. A amo muito até hoje. Às vezes nos encontramos em nosso bairro e temos muito carinho. Nos abraçamos. São questões importantes da vida. Quando alguém nos vê de maneira ruim e depois passa a nos olhar de outra maneira. Passei por isso durante muito tempo, pois sempre procurei ter uma boa conduta. Mas se você é esposa de um presidiário, sempre será vista como uma pessoa de má índole. Isso foi um ponto muito forte para mim. Hoje, as minhas impressões de qualquer pessoa são sempre a partir de seu caráter, nunca o que a sociedade coloca como rótulo, pois a sociedade é muito cruel. Então, o marido lindo, maravilhoso, saiu do presídio sem condenação. Veio para casa, que lindo, que amor, que tudo, que maravilha. Palavras dela, tá, minha gente? Eu era instrumentadora cirúrgica, trabalhava com equipes maravilhosas, os médicos me adoravam. Eu estava em recepções em outros hospitais, eu era indicada por eles para outros médicos. Tinha um relacionamento maravilhoso com todos à minha volta. Claro, algumas picuinhas, normal em todo lugar. Mas eu estava feliz profissionalmente. Eu não ganhava muito, mas também não estava ganhando R$ 100, como eu ganhava quando iniciei a trabalhar com a primeira equipe. Sim, eu aceitei ganhar R$ 100 por mês depois de formada, porque em casa eu não ganharia nada e nem outras pessoas me veriam, iriam ver o meu trabalho, nem iriam querer me contratar. Foi a melhor coisa que eu fiz. R$ 100 não pagavam nada, mas eu estava lá. E ainda assim me esforcei e fui vista e contratada por todas aquelas equipes que eu já descrevi. No entanto, em casa, eu, com um monte de equipes para atender em diferentes hospitais, em 1998, marido preso, minha cabeça não se concentrava direito. Dizem que a lei da atração existe. Olha, eu acredito. Eu fiquei tão mal. Eu acho que meu rendimento foi sendo menor e eu fui perdendo equipes. Mas o meu único objetivo era a praga alagoana saindo do presídio. Resumindo, perdi tudo. Mas a praga alagoana saiu lá da cadeia em 5 meses. Ileso, sem condenação. O que eu deveria ter feito? O emprego dele na empresa de ônibus era seguro. Voltou a trabalhar, que maravilha! Eu só vivia por ele, como você diz, Nadir. Eu só respirava se ele soprasse. A praga, eu vou deixar de chamá-lo assim, prometo. De boa, Maria. Até eu também, o cara com quem eu me casei, eu chamei de praga egípcia, então tá de boa. Então, trabalhando, tudo lindo, maravilhoso, era a vida que eu desejava. Só uma vida normal. Se juntou com outra praga que trabalhava com ele. Essa foi uma praga mesmo, pois foi tudo contaminado com a praga do crime. Que eu hoje sei e entendo quando eu vejo qualquer pessoa, quer no noticiário, com pessoas que relatam para mim, o crime é uma praga, pois quem se envolve com essas coisas, de repente, acha que está agindo normalmente. Eles começam fazendo coisas indizíveis em respeito ao crime, com respeito a pegar aquilo que não é seu. Eu fico achando que estava ficando maluca com aquelas pessoas bem vestidas que conversavam como intelectuais comigo em minha casa. Saíamos para nos divertir e tudo sempre acabava em uma briga, onde eu dizia que algo estava muito errado. E meu marido dizia que eu era intratável, chata e que ninguém me suportava. Eu ficava muito triste. Eu queria ser aceita, porque eles eram tão bonitos, tão legais, e eu simplesmente era a chatona.
Mas ela era a chatona porque ela não concordava com tudo aquilo ali que estava acontecendo, sabe? Por isso. Ah, esqueci de dizer que o irmão do meu marido era companheiro dele em tudo. Era, a princípio, um vigilante de banco. Depois, ele começou a contar o esquema de segurança nos bancos. E então, ele, com essas informações, assaltaram praticamente, eu não sei informar de verdade, mas um número absurdo de rede de bancos que o irmão dele trabalhava. Não é preciso dizer que o banco entendeu que os bancos em que ele trabalhava eram assaltados sempre na hora em que ele se ausentava. E então ele foi demitido. Então ele foi admitido na empresa de... Ela usa uma expressão aqui que eu acho assim, engraçada, entre aspas, que o irmão lá ele foi demitido do banco e foi admitido na empresa de roubos do irmão, né? Enfim, entenderam, né? O trocadilho. Que coisa triste, pois era um rapaz extremamente esforçado, trabalhador. E eu conheci bem antes, quando era só primo. É um rapaz honesto, frustrado com a sua condição financeira precária. Então se extasiou com dinheiro fácil. Eu sei que as pessoas estão se perguntando sobre a minha posição, sobre o dinheiro que aparecia em minha casa abundantemente. Eu não vou mentir. Em alguns momentos eu me maravilhei, mas algo dentro de mim me indicava que aquilo não era efetivo, que alguém estava sendo lesado, mesmo que fosse a seguradora. Eu sabia que aquilo não era meu e eu tinha muito medo do amanhã. Eu briguei muito, eu chorei muito. Eu conversei com os colegas dele de profissão sobre o que eu pensava sobre tudo aquilo. E principalmente, eu pensava nos meus 2 filhos, que eu via que ele amava tanto. Os meninos eram loucos por ele. Um tinha 8 e o outro tinha 13. Um dia eu cheguei no trabalho e não tinha ninguém em casa. A minha vizinha me chamou no portão e disse que passou por uma loja de instalação de reparação de carros e que ela tinha visto o meu marido lá no fundo de mãos atadas, e muitos carros de polícia na frente. Ela ficou com meus filhos e eu fui até a loja. Cheguei nesta loja dizendo que queria instalar um rádio no meu carro. Olhei para o meu marido no fundo da loja, algemado, e ele fazia um sinal negativo com a cabeça para eu não falar nada. Então vi o que estava acontecendo e fui na casa de uma advogada, amiga da família, e ela foi comigo ao departamento lá específico para onde eles foram levados. Cheguei lá, pobre de mim, sou muito humilde, sou só uma trabalhadora que tentava naquele momento livrar o pai dos seus filhos, o homem que soprava para eu respirar. Estava muito, mas muito frio, mas mesmo com 2 advogados, o infeliz tinha um carrão que em 2001 tinha R$ 6.000 só de equipamento de som. Enquanto isso, eu fazia uma cirurgia por 30, 40, ou se fosse muito feliz por R$ 60. Os policiais queriam na época um dinheiro para relaxar o flagrante. Simplesmente hilário. As pessoas roubam, têm uma vida de rei, tem mulheres e se mostram os ricos, mas na hora que são pegos não tem dinheiro para comprar um dipirona se tiver uma dor de cabeça. Agora eu sei que eu tive uma luz superior que me mostrou que não valia a pena me corromper. Até porque um dia achei uma caixa de sapatos em cima do meu guarda-roupa, com um valor em dinheiro que até hoje eu não consigo acreditar que vi aquele tanto de dinheiro junto. Quanto era? Não sei, eu não contei, mas sabia que era o bastante para pagar por uma desgraça enorme na minha vida. Graças a Deus por isso. Passei 5 anos indo visitá-lo no presídio. Ele disse que tinha vergonha de mim por tudo que tinha feito. Eu era tão apaixonada que eu resolvi pela 2ª vez recebê-lo em casa. Não importava o tempo, eu iria esperá-lo. Eu era uma mulher bonita, tinha um corpo e um rosto bonito. Um dia eu estava no hospital com um médico com quem eu trabalhava e entramos no elevador. Eu estava com um vestido de linho azul marinho.
nada extravagante. Entrou o maqueiro com uma maca no elevador, eu não vi nada demais. Quando saímos do elevador, o doutor disse, você viu? O quê? Eu perguntei. O doutor falou, ele quase bateu a maca te olhando. Eu fiz assim, tipo... Aí então o doutor disse, eu vou mandar fazer um jaleco para você, né? Depois, em uma cirurgia, nós estávamos conversando e o doutor disse para o outro doutor, ela é bonita, mas ela não percebe. E eu não sabia mesmo. Depois disso, aquilo foi bom, pois os dois doutores, é que ela bota o nome aqui dos doutores, que eu não vou falar, óbvio, né? Sem saberem, me deram um pouco de confiança em mim mesma. E eu estava tão mal naqueles tempos, eu me achava tão inferior. Mas aquele dia, talvez vocês não compreendam, mas para uma mulher é muito importante saber que alguém a acha importante intelectualmente. E não vamos dizer que acharem bonita não faz a diferença, porque faz. O hospital público em que eu trabalhava para várias equipes fechou para a reforma. E eu não era concursada, eu era funcionária sem contrato dos médicos. Vários médicos, eu não tinha contrato formal com nenhum deles. Foi uma besteira, pois eu poderia pagar INSS como autônoma e nunca fiz isso. Então, fiquei sem trabalho. Fiz o concurso público, pois sabia que precisaria em algum momento. Passei com 72% de acertos. Mas a escola onde eu fiz enfermagem fechou e eu não tinha o registro definitivo e o provisório tinha expirado, pois eu estava confiando no trabalho de instrumentação. Pedi para um médico fazer uma declaração para mim. Essa declaração me salvaria, porém uma médica mal amada disse na mesma hora, ah, fulano, e se ela quiser te processar e te cobrar todo o tempo em que trabalhou para nós? E eu não faria isso não. Naquele momento, eu só queria sustentar meus filhos, meu marido preso. Eu jamais iria processar alguém que me ajudou em um momento difícil. E ele enrolou e não fez. Eu sei que ele faria, porque esse doutor tem um coração enorme. Sempre me pagava até a mais. Era um paizão. Sempre o tive assim. Então, ele não fez a declaração que resolveria minha vida. Pois trabalhando no servidor público, como já não dava para trabalhar para eles no hospital, poxa, era só agir com o coração. A Maria trabalha tanto tempo com a gente, agora não tem centro cirúrgico. Ela está sem renda, tantos anos de dedicação. Vamos fazer alguma coisa por ela. Poxa, passei em um concurso público, fui chamada. Será que eu iria querer processar alguém? Quanta maldade, quanto egoísmo. Bom, marido preso, fui trabalhar como overlockista. Não achava nada como instrumentadora. Hoje é mais fácil. Ou será que era porque era a minha cabeça, a minha vida que estava sob uma perturbação enorme? Eu realmente não sei. Quem sabe se eu tivesse mais tato, tivesse menos vergonha do que estava acontecendo comigo e batendo em porta de outros médicos, eu poderia ter conseguido alguma coisa. Eu não sei. O fato é que eu não fiz isso. E agora não adianta mais. Marido preso, crianças com fome, contas chegando, bafão, hein? Sem emprego, e aí tem limpeza de casa para fazer. Fiz muito. Em um dia de finados, comprei em uma fábrica aqui perto de casa umas velas e fui vender vela na porta do cemitério em dias de finados. Peguei tanto sol que todo mundo achava que eu tinha ido à praia. O irmão mais velho do meu marido, o fulaninho, era maluco pelos meus filhos. Ele vinha aqui em casa, me dava um dinheiro para comprar alguma coisa para os dois irmãos dele que estavam presos e eu comprava muitas coisas para eles. Sinceramente, eu deveria ter deixado aqueles dois terem passado por mais privações. Depois vocês vão entender o porquê. Mas era o dinheiro que o irmão deles dava, então eu gastava com eles por honestidade. Em nenhum momento me arrependo de ter sido honesta em relação a todos os aspectos. Não estou dizendo que eu fui uma santa. Eu fiz várias estripulias, mas nada que falte com uma conduta boa. Perdi a vaga do concurso, mas eu fazia faxina. Meu diploma não valia de nada. Uma carteirinha de Corém sem valor no fundo da gaveta. Vamos costurar como uma boliviana enclausurada.
Aqui onde eu moro existem muitas. Eu sou a favor da causa deles, muitos trabalhadores. Outro vídeo para falarmos, mas eu me saí bem. Sem esquecer que a minha família, lembra? A minha mãe sempre me ajudando financeiramente. As minhas duas tias faziam uma compra de casa, de coisas primordiais. Aliás, eu ia ao mercado fazer a compra com uma delas. Mas eu tinha vergonha de pegar itens não necessários. Isso foram anos. Gratidão às minhas tias. A tia fulana morreu. Morreu no meu colo. Eu senti o último calor dela. E a amo muitíssimo. E a minha tia que ficou, a tia Beltrana, eu dou graças a Deus todos os dias por sua vida. Eu a amo muito. Segui minha vida. Um dia o marido saiu do presídio. Fui buscá-lo junto com o irmão dele. A minha tia que hoje é falecida e meu filho. Eu acho que foi um dos dias mais vitoriosos da minha vida. Foi uma vitória para mim, mas para ele acho que não era tão vitorioso assim. Pois se fosse, ele não faria o que fez depois. Minha amiga, ele e o irmão saíram depois de 5 anos presos. E nossa família, a minha e a dele, fizemos do mundo um avesso. Perdi meu emprego, passei 5 anos indo visitá-lo na cadeia, em tal canto e em outra cidade. E é advogado, é humilhação, pois os funcionários do presídio nos veem como meliantes. Eles não querem nem saber quem é você. Vai visitar preso, é fora da lei também. Um dia eu fui visitá-lo em uma cidade a 3 horas de distância. Quando eu passei pela revista policial, que me revistava, pediu para eu abrir a boca. Eu abri e ela disse que eu mostrei a língua para ela. Me tirou de canto e disse que porque eu havia feito aquilo, eu iria ficar 1 mês sem visita. No fundo, eu tive que ir para a rodoviária, pois pegava um ônibus fretado. Mas eu fiquei até aliviada. Como eu disse, eu não sou santa. Naquele dia entendi que eu merecia esse descanso justificado. Fui buscá-lo depois de 3 anos dele só nesse presídio. Estava 5 anos preso. Fomos eu, minha tia, o irmão dele e o meu filho mais velho. Que sonho! Um dos dias mais felizes da minha vida. Não, só que não. Depois ele voltou para o presídio, como era combinado. Depois de uns meses veio para casa em condicional. O irmão dele também veio de condicional. E era para a família viver feliz para sempre. Mas os dois não se contiveram. Minha mãe, minhas tias e o irmão dele disseram aos dois que estariam com eles, até eles arrumarem um trabalho, pois antes de tudo, eles eram trabalhadores e foram muito bem apoiados. Porém, resolveram fazer besteira novamente e foi o que aconteceu. Isso mesmo, foram presos depois de 5 meses de condicional. Começaria tudo de novo. Tá vendo quando eu falo pra vocês que eu não acredito em mudança de ninguém? É isso aqui que eu digo. Na minha cabecinha funciona assim. Quem tem má índole vai ter má índole sempre. Posso estar errada? Posso. Mas eu não consigo acreditar que pessoas mudam. Na minha cabecinha não mudam. A índole má vai estar lá sempre. Eu não queria mais aquela vida. Eu tinha dito para ele que estaria com ele naquela outra situação. Então, eu me senti muito mal. Eu chorei dias e dias, mas não fui visitá-lo. Eu não queria mais aquilo. A advogada dele era minha amiga, me apoiou. A minha família também. E até a família dele. Ele forjou uma cegueira. Disse para a polícia que estava cego. E até a assistente social do presídio me contactou para saber por que ele não recebia visitas. Eu decidi não prejudicá-lo, mas também adquiri um ranço. Mas um ranço que nem sei explicar. Decidi que ali era um marco do antes e depois. Tantas humilhações, tanto tempo que eu perdi nas portas de cadeia. Perdi meus empregos, alguns porque sei que ficaram sabendo da minha condição. E fui mal vista. Eu merecia viver. E ele fez a escolha dele. Passaram-se muitas coisas. Acho que depois de uns 4 anos dele preso, e eu já tinha decretado a minha soltura. Eu disse a ele que não queria mais. Deixei ele para lá.
De vez em quando mandava alguns itens necessários, porque eu sabia que ele precisava. Porém, muito claro a nossa separação. Depois de uns 4 anos, uma amiga minha ficou insistindo para me apresentar um amigo dela, que tinha acabado de chegar da Inglaterra. Aí eu penso, lá vem bomba. Eu dizia a ela que poderia ser que eu o conhecesse, mas eu estava tão tranquila. Poderia ser que eu conhecesse seu amigo, que queria ser meu amigo também. Durante esse tempo eu conheci tanta tranqueira que eu vi no primeiro contato que era tranqueira mesmo. Que eu estava com vontade de continuar a noite no meu sofá, depois de trabalhar, somente vendo televisão mesmo, lendo os meus livros, que sempre foram meus companheiros, que não estava mais com vontade de perder meu tempo com mais ninguém. Eu gostava de acordar um dia de folga, ir à padaria, pedir um lanche, passar o resto do dia com meus filhos, que precisavam de mim naquela época. Um era adolescente e o outro sentia saudade do pai. Um dia eu cheguei no trabalho, essa minha amiga bateu a minha porta e me disse que tinha trazido uma pessoa que ela queria muito me apresentar, o tal recém-chegado da Inglaterra. Brinquei perguntando, e aí, é bonito? Ela respondeu, não, vixe, ela nem mente. Fui lá e constatei, bonito, não é mesmo? Eles me chamaram para eu dar uma volta. Eu não tinha nada para fazer, daí fui. Fomos em tal canto, em um restaurante, comemos, conversamos. Me deu uma crise de falta de ar. E ele saiu correndo para comprar a bombinha que eu tinha esquecido em casa. Eu achei muito atencioso. Melhorei com a medicação. A fulaninha deu o faniquito para ir para casa. Neste caso, como morávamos muito próximas, eu quis ir também para casa. Porém, ele a deixou em casa e perguntou se podíamos passear. Aí eu aceitei. Podíamos estar por ali, bem perto de casa. Fomos a um barzinho por ali, conversamos. Ele me falou que estava trabalhando para a irmã dele, depois que veio da Inglaterra, e que precisavam de pessoas para trabalhar na praia na temporada. Se eu gostaria de conhecer as instalações da determinada empresa. Eu achava que era só uma conversa fiada, mas realmente era uma franquia grande e a irmã dele era a franqueadora. Eu aceitei ele conhecer. Depois de conversar com minha amiga e a irmã dela, que me asseguraram que ele era confiável, e ele me levou à casa dos pais dele, no outro bairro, muito perto da minha casa. E eles eram bem conhecidos. Aliás, para todo mundo que eu perguntasse, todos conheciam. E aí ela fala o nome aqui da família, mas eu tenho juízo e não vou falar os nomes, tá? E ela pede aqui que não fale, porque são pessoas conhecidas, e ela não quer confusão com eles, pois tem advogado na família, e estão doidos para fritá-la. Então a gente já prevê que o negócio aqui, em algum momento da história, vai dar merda. Eu tô logo adiantando também que ela não terminou a história não, tá? Vamos ter parte 3. Fui para o litoral com ele, deixei minha tia cuidando das minhas crianças, honestamente, mas porque eu precisava de um emprego decente. Eu precisava pagar minhas contas. Iria trabalhar, pois era esta a proposta. E eu não tinha uma proposta tão boa como aquela que a irmã dele estava me fazendo. O preço era a distância dos meus filhos, mas estava difícil há muitos anos e eu poderia levar os meus filhos quando eu quisesse, como eu fiz depois. Eu não me arrependo. Começo difícil, eu morria de saudades, eu ficava lá 5 dias, vinha para cá para a cidade, ficava 2 ou 3 na cidade, mas consegui ganhar dinheiro decentemente, pagar minhas contas. Depois de um tempo, sim, eu estava namorando o fulano lá que veio da Inglaterra. Ainda estou no começo da história. Isso é só o final da introdução. E aqui ela para. Né, dona Maria? Porque Maria parece que Maria gosta de deixar a pessoa assim, curiosa. Né, dona Maria? Então vamos logo aqui trazer a terceira parte, pelo amor de Deus, obrigada de nada, tá? Bom, meu povo, e aí? O que é que vocês me dizem nessa situação aqui de Maria? Que sofrimento, hein? Bom, vamos para os comentários? Vamos lá? A gente se vê nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau.